Em uma cidadezinha pacata, cercada por colinas e pinheiros eternamente verdes, três adolescentes levavam uma vida comum. Lívia, Enzo e Júlia se conheciam desde os primeiros anos da escola. A rotina era simples, quase monótona, até que tudo mudou com a morte do avô de Lívia. Ao remexer as caixas antigas deixadas no sótão da casa da família, Lívia encontrou uma carta peculiar, amarelada pelo tempo, endereçada a um lugar que ela nunca ouvira falar. Casa 39. A letra tremida parecia implorar para que alguém fosse até lá. Naquele momento, algo se acendeu dentro dela, um chamado que não podia ser ignorado. No dia seguinte, Lívia não aguentou e mostrou a carta a seus dois melhores amigos, Enzo e Júlia. Eles se encontraram debaixo de uma árvore, no pátio da escola, como faziam quando precisavam conversar sério. Enzo, sempre cético, zombou da ideia. Provavelmente é só coisa de velho gagá. Mas Júlia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na carta. Ela sentia algo estranho, familiar. Desde a morte do avô de Lívia, Júlia vinha tendo sonhos com uma casa escura, janelas cobertas e vultos que a observavam das sombras. Ela não sabia explicar, mas aquela carta era um sinal. Com os relatos de Júlia e a crescente inquietação de Lívia, os três decidiram investigar. Descobriram com algum esforço que a tal casa 39 ficava nos limites esquecidos da cidade, onde as ruas se tornavam trilhas de terra e a natureza começava a engolir o que restava das construções antigas. Segundo boatos da vizinhança, crianças haviam desaparecido por lá, mas ninguém sabia os detalhes, ou fingia não saber. Enzo, apesar da incredulidade, topou ir junto. Só para provar que não tem nada lá, ele disse, com um meio sorriso. Júlia, mais quieta que o normal, levava em seu bolso um pequeno terço que pertencia à sua avó. Lívia estava nervosa, mas decidida. Quando finalmente chegaram à casa, um vento estranho soprou, como se os observasse. As tábuas rangiam, mesmo sem ninguém pisar. Um silêncio desconfortável tomava conta. Eles se aproximaram da entrada. E, sem que ninguém tocasse na porta, ela se abriu lentamente, com um som estridente de madeira seca se movendo. E então, uma voz suave, quase imperceptível, sussurrou o nome de Lívia. A espinha de Lívia congelou. Júlia segurou firme o braço dela. Enzo ficou paralisado. Aquilo não era coincidência. Aquela casa conhecia Lívia e parecia estar esperando por ela. Ali, no limiar entre o conhecido e o proibido, o trio teve sua primeira certeza. Nada do que estavam prestes a viver seria comum. Assim que os três adolescentes atravessaram o batente da casa 39, uma mudança no ar os envolveu. Era como entrar em outra dimensão. O tempo parecia mais lento, o ar mais denso. Os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados, os quadros nas paredes virados para baixo, como se alguém quisesse esconder o que neles havia. Espelhos estilhaçados refletiam fragmentos distorcidos da realidade, e marcas de mãos, como feitas por crianças, se espalhavam pelas paredes empoeiradas. O chão rangia a cada passo, como se reclamasse da presença deles. Enquanto exploravam o cômodo principal, Enzo tropeçou numa tábua solta do assoalho. Ao puxá-la, encontraram algo escondido ali há décadas. Um diário antigo, encadernado em couro desgastado, com páginas amareladas e cheias de rabiscos em letras infantis. Júlia hesitou, mas Lívia o pegou com cuidado e começou a ler em voz baixa. As primeiras páginas descreviam a vida de três crianças que moravam ali, até o dia em que desapareceram misteriosamente, no verão de 1972. Os nomes eram diferentes, mas algo os gelou por dentro. A descrição física das crianças era incrivelmente parecida
com eles mesmos. Júlia não conseguia parar de olhar para o diário. Seus dedos tremeram quando o tocou, e assim que sua pele encostou no couro frio, ela cambaleou para trás, como se tivesse sido puxada para outro plano. Seus olhos se reviraram e, em segundos, ela caiu inconsciente. Enzo e Lívia correram para segurá-la. Mas na mente de Júlia, uma visão perturbadora se formava. Os três corriam desesperados pelos corredores da casa, sendo perseguidos por sombras sem rosto que sussurravam seus nomes. A casa parecia viva, faminta. Quando Júlia acordou, gritou em pânico. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mais tarde, sentados ao redor da antiga lareira apagada, tentavam entender o que estavam enfrentando. Lívia, ainda em choque, lembrou de algo. Seu avô, aquele mesmo que deixara a carta, foi policial por muitos anos. Ela se levantou e procurou nos papéis que haviam trazido consigo do sótão. Encontrou um dossiê manchado pelo tempo. Nele estavam registros do caso das crianças desaparecidas. O avô dela foi o investigador responsável. Mas o mais estranho: a investigação foi arquivada de forma abrupta, sem explicações, poucas semanas após começar. Como se alguém o tivesse forçado a parar. Foi então que Enzo, curioso com uma grade solta na lareira, encontrou uma fita cassete antiga escondida entre as pedras. Ao colocá-la em um gravador portátil que carregava por hobby, ouviram uma voz arranhada, começando a relatar algo sobre atividades estranhas na casa. O som era irregular, cheio de chiados, mas a tensão subia a cada segundo. No final da gravação, veio uma frase clara, sussurrada. Eles voltaram, e dessa vez, não vão escapar. O som parou bruscamente. Um estrondo vindo do andar de cima os fez se levantar de súbito. Algo ou alguém estava lá. Depois da gravação assustadora e do estranho som vindo do andar de cima, os três adolescentes decidiram recuar. Mas a mente deles não conseguia mais escapar do enigma que os envolvia. Nos dias seguintes, mergulharam nos arquivos antigos da cidade e conversaram com moradores mais velhos, buscando respostas sobre a Casa 39 e os desaparecimentos de 1972. Mas algo os incomodava profundamente. Toda vez que mencionavam o assunto, os adultos ficavam tensos, desviavam o olhar ou mudavam de assunto rapidamente, como se houvesse um pacto silencioso na cidade para esquecer aquela história. Durante uma dessas pesquisas, Enzo encontrou uma foto em preto e branco dobrada dentro de um antigo registro de moradores. Seu sangue gelou. Era o avô de Lívia, bem mais jovem, ao lado de uma mulher com traços incrivelmente idênticos aos de Júlia. O rosto, o corte de cabelo, até o mesmo colar, com pingente de lua. Ele mostrou a foto para os outros, e Júlia ficou pálida. Era impossível. Mas ali estava a evidência. Estariam eles ligados de alguma forma ao passado? Reencarnação? Uma repetição cósmica? O que aquilo significava? O mistério se adensava. Eles voltaram ao diário e folhearam páginas antes ignoradas, agora com olhos atentos. Em uma delas, encontraram um símbolo desenhado com carvão e uma descrição perturbadora. Um ciclo de almas interrompido, selado na noite do eclipse. A casa é o elo. Se o ritual não for completado, o ciclo se reinicia. O texto falava de um ritual antigo, interrompido no passado, e de 3 almas presas em repetição. Tudo começou a fazer sentido. Eles não estavam apenas descobrindo um mistério. Eles eram o mistério. À noite, os efeitos começaram. Júlia acordou com o som de passos no corredor de sua casa. Ao abrir a porta do quarto, viu uma sombra parada no fim do corredor. Imóvel. Seus olhos ardiam e ela não conseguia gritar. A sombra desapareceu, mas a sensação de estar sendo observada ficou. No mesmo momento,
Do outro lado da cidade, Enzo estava estudando em seu quarto quando viu, pelo reflexo do monitor, uma figura parada atrás de si. Quando se virou, não havia nada, mas as luzes da casa começaram a piscar. No dia seguinte, decidiram voltar à casa 39 para investigar novamente. Mas quando chegaram ao local onde a casa deveria estar, não havia nada, nem ruínas, nem vestígios, apenas mato, como se a casa nunca tivesse existido. O terreno estava limpo, silencioso, coberto de uma névoa baixa e espessa. Eles se olharam em pânico. Aquilo ultrapassava qualquer lógica. Era como se o tempo estivesse reescrevendo a realidade. O elo estava quebrado, ou prestes a se fechar de vez. O que parecia impossível aconteceu. A casa 39 reapareceu na calada da noite, no mesmo local onde antes havia apenas grama e névoa. Era como se a casa tivesse um relógio próprio. Aparecia quando queria, como se reagisse ao medo deles. Sem saber se estavam sonhando ou acordados, Júlia entrou em um estado de transe profundo, os olhos fixos, murmurando palavras desconexas. Então, como se fosse guiada por algo invisível, caminhou até o porão da casa. Lívia e Enzo a seguiram em silêncio, o coração dos três batendo como tambores de guerra. No canto mais escuro do porão, Júlia parou, ajoelhou-se no chão de madeira podre e apontou para uma tábua. Aqui, disse com a voz rouca. Eles começaram a escavar com as mãos, sujando-se de terra, poeira e sangue seco de farpas. Após alguns minutos, seus dedos tocaram algo duro. Ossos. Pequenos. Ossos infantis. Ao lado, uma caixa enferrujada continha fotos queimadas de crianças desconhecidas, páginas enegrecidas de um diário e um livro de capa vermelha com símbolos ritualísticos. Era um livro de rituais antigos, escondido ali como se o próprio inferno quisesse esquecer sua existência. Folheando o livro e o diário, descobriram a verdade. O avô de Lívia era mais do que um investigador. Ele tentou impedir um sacrifício satânico que visava selar um ciclo de renascimento espiritual através do sangue de 3 jovens. Mas ele falhou. O ritual foi interrompido, sim, mas não desfeito. E o tempo estava se repetindo. A cada 50 anos, 3 novos jovens, semelhantes aos anteriores, seriam atraídos à casa. E agora, eles eram o próximo ciclo. Depois disso, tudo desmoronou. Eles começaram a ser seguidos por uma figura encapuzada, sempre à distância. Cada vez mais próxima. Recebiam mensagens anônimas em seus celulares com coordenadas exatas dos lugares por onde passavam. E ameaças. O tempo acabou. Não há fuga. Voltem para onde tudo começou. Os 3 decidiram fugir da cidade. Mas no dia seguinte, Enzo desapareceu. Seu celular foi encontrado caído na floresta, com a câmera ligada. E nos últimos segundos do vídeo, uma mão pálida e enrugada puxava-o para a escuridão. Desesperadas, Lívia e Júlia seguiram as coordenadas recebidas. A casa 39 estava novamente ali, como um monstro esperando pacientemente. Ao entrarem, tudo estava diferente. O interior parecia intocado pelo tempo, como se tivessem voltado a 1972. No porão, encontraram Enzo amarrado, sujo e sangrando, com os olhos arregalados. Ao lado dele, uma figura saiu das sombras. O choque foi imediato. Era o avô de Lívia, vivo, envelhecido, mas lúcido. Com a voz calma e olhos cheios de desespero, ele disse: "Vocês não entendem. Eu preciso terminar o que comecei." A tensão no porão era sufocante. O avô de Lívia, com olhos marejados e rosto envelhecido pela culpa, revelou a verdade que havia enterrado por décadas. Fez um pacto antigo com forças ocultas para salvar a vida de Lívia quando ela nasceu. A única condição era que, ao chegar a hora certa, o ciclo deveria ser concluído. 3 jovens seriam levados, semelhantes àqueles que sumiram em 1972.
O ciclo agora estava cobrando seu preço, e eles foram atraídos não por acaso, mas por destino. Júlia, com o livro de rituais em mãos, percebeu que havia um contra-ritual, um modo de reverter o pacto. Mas era complexo, arriscado e exigia tempo. Enquanto ela iniciava o processo, traçando símbolos com sangue seco e entoando palavras esquecidas, o tempo parecia se dobrar ao redor deles. As paredes respiravam. Os relógios pararam. Lá fora, a noite escureceu ainda mais. Eles sabiam. Estavam na borda entre dois mundos. Enzo, amarrado e machucado, viu a luta interna do avô e tentou apelar ao que restava de humanidade em seu coração. Com voz trêmula, disse: "A casa está amaldiçoada por sua escolha. Você não salvou Lívia. Você nos prendeu aqui." Por um instante, o velho hesitou. Lágrimas escorriam. O chão começou a tremer violentamente. As paredes choravam. Vozes gritavam seus nomes. O ritual se acelerava. E a casa inteira parecia implodir. Quando tudo parecia perdido, o avô olhou para Lívia uma última vez e sorriu. Com passos lentos, caminhou até o centro do círculo ritualístico. Ele se ajoelhou, ergueu o punhal antigo e se sacrificou. No instante do ato, um grito ecoou por toda a casa. Não era humano. Uma força foi libertada. O chão explodiu em chamas. A casa começou a desmoronar em cinzas e luz, como se estivesse sendo apagada da existência. Os três conseguiram escapar correndo por entre os escombros e fumaça, e quando olharam para trás, a casa 39 não estava mais lá. Nem ruínas, nem nada. Apenas grama e silêncio. O ciclo havia sido quebrado. Dias depois, tentaram voltar à rotina, tentando esquecer tudo aquilo. Mas a vida nunca mais seria a mesma. Eles haviam visto o que ninguém acreditaria. Haviam enfrentado o impossível. Sobrevivido ao inferno. Mas o verdadeiro fim ainda não havia chegado. Semanas depois, já mais calmos, Lívia chegou em casa e encontrou uma carta embaixo da porta, sem remetente. Papel amarelado, letras vermelhas. Ela abriu com mãos trêmulas. A mensagem dizia apenas: "Ainda não acabou."